Você já conhece a loja virtual Gil Hobby Trens? Lá você encontra tudo para maquete de modelismo ferroviário. São caixas básicas, kits de expansão, também trilhos e desvios. Uma variedade enorme de acessórios, carrinhos, arborização, disponibilizando também locomotivas, construções e afins para o ferromodelismo. Acessem www.gilhobbytrens.com.br e aproveitem! Descubra a Prado Trens. Referência em decais e backdrops para ferromodelismo, a loja tem tudo para os amantes de trens. Acessórios exclusivos, miniaturas realistas e itens para suas maquetes. Complete sua coleção em pradotrens.com.br. Nós da Prado Trens somos especializados em decais para ferromodelismo. Acessem nossa página e façam seus pedidos. Estamos à disposição. Fala galera, beleza? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje, dia 27/5, já fazem praticamente 2 semanas do evento de Campinas, passou muito rápido, olha só, né? Já estamos aqui a todo vapor, nos preparando para os próximos, né? Como que vocês estão? Tudo beleza? E a galera hoje já está em peso, né, velho? Chegaram cedo, cara, olha só. Estreando aqui um Buzini 9635. Quem que será que é este ser? Da onde que você é, filho? Se anuncia aí para nós. Calone Models, tudo bem? Boa noite. Como você está? Tudo bem? Carlos Tabelin, seja bem-vindo. Ao nobre Marquês do Funicular, que já vai entrar aqui nesta live conosco, né, cara? Tudo certo aí? Olha só. Vamos lá. Suero Models. Olha só. Pradão, Renatão e galera do chat. Iniciante para a live. Vixe, vai dar treta, hein, velho? Tudo bom? Seja bem-vindo. Rafael, seja bem-vindo. Ricardo, seja bem-vindo. Olha o Renatão já mandando mensagem. Súditos, boa noite. Tudo bem? Como que você está? Live Steam Brasil, boa noite. Seja bem-vindo. Tem cara do Guidini isso aqui, né? A Live Steam parece a Megera, não parece? Mari Soeiro, boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bom? Davi Roque, seja bem-vindo. Grande Ângelo, estava com o Ângelo agora há pouco, alinhando alguns trabalhos. Olha só que beleza. E o Gigliotti é um cara expert na SPR, com certeza. É o maior conhecedor de SPR aqui a nível nacional e mundial. Então, o maior cara de todos aqui, né, velho? Então, vamos lá. Marcelão, saudações de São José. Sejam bem-vindos. A galera está conversando aqui, já está batendo um papo. E deixa eu falar, pessoal, deixa eu tirar aqui por padrão, se eu não remover esse vídeo daqui, não sou eu. Mas vamos lá. Ó, vou falar para vocês o seguinte, ó. Ô, Felipão, tudo bom, velho? Beleza, é verdade, confundi a máquina, perdão. Seja bem-vindo. Pessoal, eu já falei que adquiri o meu curso do Bárbaro. Então, entre em contato com esse cara aqui nesse número 11 aqui, ó. Dá uma pausa aqui, depois pega esse número e conheçam esse trampo desse cara. Vale a pena e se inscrevam, tá? Façam um curso que esse cara precisa aprender a envelhecer, hein? Precisamos aprimorar no nosso hobby essa parada. Beleza? Bárbaro, obrigado pela oportunidade. Tamo junto, meu queridão. E vamos lá, falar aqui, olha. Campo Limpo Paulista. O Foro de Piabas, quem tiver, me manda aqui fazendo um favor, se tiver como no zap. Esse folder é lá de Campo Limpo Paulista, tá? Ele vai acontecer dia 5 de julho, das 9 às 4 da tarde. É um domingo, tá joia, pessoal? Vamos falar de Paranapiacaba, vou deixar para mostrar depois. Cruzeiro, 7 de novembro, não percam. Campinas, edição de Natal, 19 de dezembro, não percam. Deixa eu remover aqui. E, vamos lá, deixa eu ver aqui, já falamos do nosso querido Bárbaro aqui também. Visconde de Mauá, a louco da foto. Eu confundi, desculpa, o Felipão, foi mal. Mas vamos trazer esse cara, que esse cara aqui é um expert, né? Esse cara aqui é muito conhecedor. Deixa eu dar um zoom aqui. Grande Renatão, boa noite.
Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Como é que você está? Boa noite a todos. Estamos ótimos, muito agradável ter a presença do maior conhecedor de SPR do mundo aqui, não do Brasil, hein, do mundo. Menos, Rodrigo, menos. Eu sou apenas um praticante do hobby, conhecedor mediano da São Paulo Railway, mas não sou expert e nem tenho todos os dados decore salteado, mas a gente segue em frente. Então tá bom. Bom, como é de praxe, né, ô Renatão, eu vou abrir um pouquinho aqui a tela para você. Se apresenta, fala um pouquinho do Renatão, fala um pouquinho ali do seu início no hobby, e aí a gente já começa a abordar, né, de uma forma mais direcionada todo o seu conteúdo, tudo que você tem para trazer de conhecimento. E posso fazer uma observação? Fala. Já dá para ver que tem uma maquetona linda ali no fundo com os logão da SPR ali, né? Foi um charme para a galera. Sim, essa maquete aqui é a maquete vertical, que o pessoal conhece de longa data, né? Ela foi construída em 2002, eu iniciei a montagem. Fechou. Né? Praticamente eu comecei no hobby nesse período quando iniciou a internet aqui no Brasil. Haviam aquelas BBS, as listas de e-mail do Yahoo, do Google. Então a gente começou a unir contatos, né, esforços com todos. E foi desde essa época que eu comecei a entrar no hobby. Eu não tinha muito conhecimento, praticamente nada. Gostava apenas de montar kits de aviões, né? Como todos nós, né? Começamos, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a praticar o hobby. Eu tenho esse gosto, né? De montar miniaturas. Então aí eu juntei o útil ao agradável. Montei essa maquete na outra residência que eu vivia, né? Depois eu mudei para este novo local e eu trouxe a maquete junto, obviamente, e consigo modificar ela e aprimorar ela com o foco de São Paulo Railway, Santos Jundiaí, né? Esse é o meu foco de trabalho, né? Entendi. Mas, o Renatão, me perdoe, até acabei tirando o seu foco ali, né? Falando da maquete. Eu sei que a vontade é sempre grande, mas será que você pode só trazer um pouquinho de você ali, do seu conhecimento, do Renato, só para a galera não perder essa abordagem que para nós é muito importante? Pode ser, Renatão? Claro. Estou carregando a tela toda sua. A minha formação é em engenharia mecânica, né? Eu sempre trabalhei em área industrial, sempre gostei de miniaturas, né? E com o tempo eu fui aprimorando essa parte, né? Até como uma questão de alívio ao estresse do trabalho, né? Durante o dia trabalhando em fábricas, indústria, e à noite extravasando um pouquinho, né? E fazendo os estudos aí de miniaturas, São Paulo Railway, ferrovias em geral, né? E com o tempo eu fui aprimorando, fui começando a ganhar conhecimento, né? Com a ajuda de colegas, né? Dos praticantes do hobby, as pessoas mais antigas, né? E aí a gente começou a focar, começar a detalhar mais, começar a construir um pouquinho mais, com mais estudo, com mais detalhamento, né? E assim a gente vai, né, seguindo. Com o tempo eu acabei conduzindo mais para São Paulo Railway mesmo, né? Eu sempre gostei de história, de leitura, e nessa você acaba expandindo o conhecimento, você acaba descobrindo a história da região, a história de onde você vive, do estado de São Paulo, e é um vasto caminho, né? E tudo com a ferrovia junto, né? A gente vai estudando, vai praticando, vai construindo, vai melhorando as técnicas de construção de modelos, né? Ainda tenho muito a aprender, tá? Não sou expert, vocês falam que eu sou, mas eu não sou nem expert, nem conhecedor, mas a gente tem, claro, uma certa bagagem dos estudos que já fizemos, né? E aí acabamos dando sequência, né? Dando contribuição até de uma certa forma, principalmente cultural, né? Porque muitos dos materiais que nós temos hoje em dia não existem mais, né? Principalmente aqui no país, não se conserva muita coisa. E eu procuro construir os meus modelos justamente com um dos objetivos é deixar
que as pessoas vejam como é que eram esses vagões, essas locomotivas, toda essa questão histórica, que eu acho muito importante. Isso daí é primordial para qualquer nação, né? Ter a sua história, a sua cultura preservada. E é uma retratação, né, o Renato? Por quê? Porque existe a pesquisa, né, que vem da história, que é levantada do que aconteceu, né? E você coloca, né, em uma escala reduzida, toda essa história, né? Mesmo que de uma forma compactada, obviamente que se for colocar um trecho da SPR, um trecho da SPR em casa, não caberia no quarto, né? Por Sim. exemplo, mas de forma compacta e reduzida, você consegue retratar trechos e períodos da história da SPR, né? Concorda comigo? Sim, sem dúvida. Justamente esse é um foco. Eu procuro, justamente quando eu leio um livro, vejo alguma imagem, eu procuro correr atrás, identificar qual é a origem disso, qual é a base, e se tem alguma coisa que eu posso aproveitar para a confecção dos modelos, eu aproveito, né? Sim. E, inclusive, fotos de pessoas, de familiares, aqui da região de Santo André também, muitas pessoas que tiravam foto na estação dos familiares indo e vindo, né, para o interior, e na foto da pessoa tem a família, mas no fundo tem aquele vagão SPR de 1960, que a gente não tem foto, não tem desenho. Então, é uma fonte de material muito boa para a gente poder também construir os modelos que a gente deseja, entende? Então, engloba muito, né? Mas, ao mesmo tempo, é um conhecimento limitado, né? Só um minutinho para mim, né, Renato? Sim, a gente procura justamente em todos os aspectos ter buscar esses dados, né? Como todos sabem, a São Paulo Railway, aqui no estado de São Paulo, ela foi a primeira ferrovia, né? Então, todo o progresso aqui da região, principalmente do ABC, se deve a essa ferrovia, né? O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, a região do ABC, né? As atuais cidades eram postos, eram pontos de parada, de abastecimento da ferrovia primitiva, né? Que depois cresceram. A própria cidade de Santo André se chamava São Bernardo, porque ela era a estação de São Bernardo, né? Santo André cresceu tanto por causa do progresso da ferrovia que acabou se emancipando e virando uma cidade, né? Então, onde que as cidades não cresceram, né, com a ferrovia, né? Hoje tudo bem, né, mas o início de tudo que nós temos aqui, basicamente falando, ela se trata em torno de um crescimento ferroviário, né, que causou toda essa movimentação. Sim, era o meio de transporte que havia na época, né? Antigamente, para termos uma ideia, para transportar o café do interior de São Paulo para o Porto de Santos, eram em torno de 1 mês, 2 meses em Muares, né? E depois que a São Paulo Railway foi construída, 2 dias de transporte. Então, isso aí alavancou demais o progresso, tanto do estado como das cidades circunvizinhas, né? Então, isso a gente vê historicamente, você vai nas cidades fazer levantamento, você vê que a ferrovia foi o principal ponto, né, de alavancagem disso. E aqui, ó, o Stabelin comentando que a SPR linha tronco, né? Exatamente. As demais eram apenas ramais, né? A linha tronco do estado de São Paulo é a São Paulo Railway, né? As outras são os ramais, né? Que todos adoram ouvir, né? Do Marquês do Funicular isso, né? E vice-versa. E, Renatão, tem um ponto que eu acho que é muito legal a gente começar a trabalhar aqui. Você comentou que você era um modelista, né? Montador de kits, né? Vamos dizer assim, né? E que traz, obviamente, uma excelente qualidade de resultado, até pela proposta, né? Da modelagem, né? Do kit a ser customizado, né? E eu tenho aqui, olha, essa peça aqui, que é uma das fotos que você mandou. Posso deixar aqui para a gente rebater um papo? Pode, vamos lá. Esse aqui, o que seria, basicamente, para quem não conhece? Essa peça, ela é a máquina do primeiro sistema funicular da Serra, tá? Da Serra Velha. Eu modelei essa máquina justamente para mostrar para as pessoas como é que era o sistema.
ela é composta e ela é móvel, tá? Se a gente colocar um Arduino nela, ela gira e os cilindros, eles aparecem, a gente vê eles trabalhando, tá? E foi montado justamente para fazer um dos módulos que eu tenho lá no Ferro Clube do ABC, né, que nós temos expostos, é justamente esse tipo de equipamento que estaria encaixado no módulo da serra, para as pessoas poderem ver como é que funciona, né? Essa foi uma das construções que eu fiz. Por dentro, né? A foto não mostra muito detalhe, mas dá para ver que tem os discos, né? As rodas, perdão, de tração dos cabos de aço do sistema primitivo, né? E tudo móvel, tá? Todos os modelos que eu construo, eles são móveis e eles rodam. E esse daí também. Muito legal, hein, ô Renatão? Que show, hein? Olha essa peça também, né? Sensacional, hein, Renatão? Essa peça, ela é o depósito de locobreques, que inclusive ele existe atualmente lá em Paranapiacaba, tá? Ele está construído em escala e para a elaboração dele eu fui lá, tirei medidas, conseguimos alguns desenhos parciais nos livros, né? Mas como a construção existe, então conseguimos levantar todos os dados e fazer ela fiel em escala. Inclusive um modelo desses também a gente tem lá na maquete do Ferro Clube do ABC em Memória Ferroviária, lá em Paranapiacaba. A modelagem desse prédio é sua? É minha. Muito legal, hein? Muito bom, Renato. Parabéns. Ficou fantástico esse trabalho, hein? Olha só. Aqui você tem uma série de equipamentos, material rodante aqui do período, né, Renato? Sim, aqui que acontece? Quando eu comecei a me dedicar mais com a ferrovia, né, com a São Paulo Railway, eu me propus a construir todas as locomotivas a vapor da ferrovia, né? E esse é o meu objetivo. Eu já tenho umas 12 máquinas construídas e ainda faltam mais algumas. Nessa foto, a gente tem algumas máquinas muito importantes. No fundo, a gente tem a Garratt, que foi a maior locomotiva a vapor que rodou aqui no Brasil. E foi na São Paulo Railway, e ela fazia o serviço junto com a Companhia Paulista, pegava os trens, os carros de passageiro da Paulista e levava para o trecho que era da São Paulo Railway, né? Então, a ferrovia, por necessitar de tração mais robusta, adquiriu esses equipamentos. Na imagem também, a gente tem umas máquinas menores, mais primitivas. A primeira, a marronzinha, claro, ela é a Enterprise. Ela foi uma das primeiras locomotivas quando se inaugurou a ferrovia, em 1867. A do lado esquerdo, Rodrigo, a clarinha. Isso, essa. Elas eram máquinas pequenas, tá? Elas estão em escala, você pode ver que a Garratt perto dela, ela é bem menor, né? Bem pequena. Uhum. Sim. E eram as composições primitivas da ferrovia, eram 2, 3 vagões de gôndola, mais 2 boques e só, né? Não tinha muita força de tração, mas era o suficiente. Do lado direito, eu tenho a locomotiva, a SPR número 15, que ela foi uma variante modificada dessa primitiva, e ela também está exposta. Essa máquina existe, tá? A primeira não, mas essa máquina, ela existe, ela está em Paranapiacaba, preservada no galpão, junto com o carro de Dom Pedro I, que está representado aí na imagem. Na época, quando eu fiz o carro de Dom Pedro, ele não está exatamente fiel, porque a gente vai iniciando no hobby e vai adquirindo conhecimento, né? A locomotiva está bem fiel, o carro de passageiro eu ainda vou construir um mais fiel ainda, mas ele representa bem
esse momento, né? A São Paulo Railway, ela tinha esse carro onde o imperador Dom Pedro, ele viajava, quando passava pela São Paulo Railway, ele utilizava esse carro de passageiro. Bem interessante, hein? E do lado esquerdo, essa máquina ela é uma raridade, ela é a Mastodon Tank. Essa máquina, ela não tem desenhos, é difícil existem 2 ou 3 fotos apenas dela, e eu consegui modelar ela depois que eu comecei a fazer as outras máquinas e comecei a pegar a mão de modelagem, porque como não tem desenho, não tem muita foto, a gente, a princípio, não consegue modelar, mas sabendo como é a forma construtiva das outras, então aí consegui fazer ela. Ela é uma máquina muito comprida, ela foi, diria assim, em termos gerais, ela é uma aberração, né? Porque ela foi construída dessa forma pela necessidade de tração da ferrovia. Ela precisava de mais potência e não tinha. Então tinha que ter um equipamento maior assim. Só que já também no limite, né, ela tinha algumas restrições, e depois disso é que começaram a ser adquiridos novos equipamentos maiores de outras concepções técnicas, né? Mas ela é uma máquina bem histórica. Evolução mesmo, né, Renatão? Sim. Nessa imagem, a gente tem assim, a parte da serra, né, do sistema funicular propriamente dito. Em primeiro plano, os serrabreques primitivos. Quando se inaugurou a ferrovia em 1867, os equipamentos breque para transporte pelo plano inclinado eram eram dessa forma, não tinha cobertura, não tinha parede lateral, era aberto dessa forma, né? As fotos primitivas dos livros, a gente consegue ver imagens desses modelos, né? Posteriormente, com a necessidade da operação, porque na serra, né, fog, garoa, chuva, os funcionários eles sofriam muito, então foi sendo feito melhorias no equipamento. Então, se colocou uma cobertura, depois se fez uma proteção lateral. Então, ao fundo, a gente tem o mesmo equipamento, que é o serrabreque, só que já na sua última versão, coberto, com a capota, com o teto, né? E desses modelos é que existe lá em Paranapiacaba, preservado lá no Museu Funicular, né? Exatamente esse modelo. Lá tem bastante material, pelo jeito, né, Renato? Pois não? Lá tem bastante material, né, recuperado e restaurado e preservado lá, né? Tem. Alguns equipamentos muito históricos estão lá, né? Muito importantes aí para a história da ferrovia. E temos o serrabreque, né, essa última versão, e temos também a locobreque. Essa locobreque aí eu construí ela em 2002. Esse modelo em especial, ele foi um desafio. Foi naquele momento que eu estava praticando o hobby e eu queria aprimorar, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a construir ela no modo online, ainda com as listas do Yahoo. Eu, todo dia à noite, fazia um pedaço, fazia um trecho dela, apresentava para as pessoas, muitos que estão ouvindo aí devem lembrar disso. Então, a gente discutia, as pessoas me orientavam, porque eu não tinha toda essa bagagem ainda, né? Então, eu recebi as críticas construtivas, né? E muitas vezes eu retornei, refiz, né? Ou seja, é aquela história, quando você inicia, você já está fazendo 50% da ação. Quando eu vi, a máquina estava pronta. Então, foi uma evolução, para mim, particularmente, foi uma evolução muito grande, que eu agradeço, inclusive, mais uma vez a todos os que me ajudaram na época, porque eu consegui construir essa máquina, e ela é super detalhada, tanto por fora, como vocês podem ver, mas por dentro. O teto dela é removível, e todos os detalhes internos estão presentes nela. Tanto é que ela é um dos meus modelos premiados em concurso de ferromodelismo.
locomotiva a vapor, né? Eu tenho o primeiro lugar com ela. Show de bola. E, ô, Renatão, o pessoal tá dando boa noite aqui. Falar uma boa noite aqui pro Paulo, Brunão, sejam bem-vindos. Ângelo, Ronaldão e Costa. O Renatão, o Ângelo perguntou aqui se você utiliza impressão 3D também nessas peças. Impressão 3D, até então, eu não utilizava. Mas eu agora estou desenvolvendo uma locobrec, né? Que o pessoal de tanto me pedir, eu comecei a construir uma locobrec. E nessa locobrec eu fiz parceria com o senhor Sueiro Models, né? Ele está me ajudando nisso. E nós desenvolvemos a parte de detalhamento fino da máquina. Então, agora eu estou começando a utilizar a impressão 3D, mas nos detalhamentos, tá? Boa parte das modelagens ainda eu uso estireno, né? Porque é uma característica minha. Mas, sim, sem dúvida, a gente sempre tem que absorver as novas tecnologias e aprimorar, né? Isso aí. O Márcio Hipólito aqui, olha, parabéns pela casa de Machina e oficina dos Locobrex. Hoje, Museu do Tecnológico. Obrigado, obrigado. Sim, essas peças elas estão preservadas lá em Paranapiacaba, tanto a Casa de Máquinas como a depósito de locomotivas de Locobrex, né? Eles estão lá. Isso aí. Provavelmente o Roberto Petri, boa noite, seja bem-vindo. Luizão, Luizão, seja bem-vindo, meu querido, tudo bom, velho? Marcelo, aqui, excelentes construções das máquinas. Olha, aqui perguntando, cara, sobre impressão 3D. A gente pode abordar no grupo depois sobre isso aqui. Regiane, tudo bom? Seja bem-vindo. Boa noite aqui, beleza? Guilhermezão aqui também, Estabelim. Impressão aqui. Renato, por favor, quem faz impressão 3D mandando a foto da pessoa para imprimir? Vixe, Maria. Meu querido, eu vou deixar o link do nosso grupo aqui do WhatsApp, a gente passa para você tranquilo lá. Provavelmente o Soeiro pode fazer, tem vários colegas do hobby que podem avaliar para você, meu querido, quem pode fazer os trabalhos aqui, tá joia? Ô, Robertão, obrigado, velho. Tamo aí, tamo junto. Prazer em revê-lo aí, seja bem-vindo, meu querido. E, ô Renatão, deixa eu falar um negócio para você. Já que a gente já está falando dos seus modelos, e eu queria instigar a galera aqui, você tem algum modelo na mão aí para você mostrar? Olha, patroa aí, boa noite, menina, tudo bom? Tem alguma peça legal para você mostrar para nós aqui, para instigar a galera? Vou mostrar a Locobrec. A Locobrec, como eu citei, que ela tem o teto removível. Olha que sensacional, hein? Então, todo esse super detalhamento foi feito tudo em estireno, com inúmeros materiais que vocês possam imaginar. Aqui tem até tampinha de pneu, tá? Tampinha de ar, de pneu. Tem de tudo aqui. Tem clipe, tem locomotivas da Fratesc, que eu gosto muito de usar equipamentos deles. Eu absorvo bastante material. Eu acho que é importante, né? E atende às minhas necessidades. A gente tá vendo o detalhamento aqui da interno. Sensacional, hein? Tudo feito em estireno. Os logos foram construídos por colegas, né, que trabalham com photoetch. Deixa eu pegar foco aqui. A parte de frenagem, isso aqui é clipe, tá? É clipe de escritório. Ou seja, é uma gama de materiais que a gente vai utilizando, né? Que fantástico, hein, Renato? Nossa, parabéns. É um trabalho que é muito além, né, de só termos uma peça, né? Sim. Vale sempre lembrar que é um trabalho minucioso
que exige horas e horas de trabalho, meses de trabalho para se chegar a um resultado desse, né? Porque não Queria é tão mostrar simples, né? o Serra Break por dentro também. Opa, peraí que eu vou dar um zoom aqui em você, peraí. Isso, ó. O Serra Break, né? Que existe em Parnapiacaba, tá vendo? E por dentro o detalhamento, tá? Então, Legal, hein? toda a parte técnica operacional dele, as pinças, toda a parte de frenagem, né, de segurança, né, da operação. Ou seja, a gente começa a aprimorar, começa a enriquecer o modelo, né, colocando esses detalhes. E fica um complemento histórico, né, porque eu tenho a miniatura. E claro, também, quando existe algum evento, algum concurso, né, as peças vão para participar, né, expor, né. Muitas dessas peças eu levo nos domingos que eu vou lá no Ferro Clube, eu deixo exposto lá para as pessoas visualizarem, verem a história, né, tanto eu como os colegas lá do Ferro Clube, né, a gente, os que modelam, né, a gente pratica essa cultura de mostrar, né? Márcio é um importante ferromodelista também, né? Ele faz bastantes construções e a gente deixa tudo exposto justamente para as pessoas verem como é que era a ferrovia, né? E é isso que deixa a gente satisfeito em termos de hobby, né? Porque as pessoas ficam admiradas vendo o trabalho realizado. E já vai, né? Quando leva esses modelos para um concurso, né? O Renato já vai com uma alta possibilidade de ganho, né? Porque a gente tem que saber que existe essa possibilidade, né? De ganho, mas que você se dedicou muito tempo para isso também, né? Sim. O colega que mencionou sobre 3D, esta máquina, a carenagem é 3D, tá? Porque construir uma em estireno é uma coisa, construir várias, aí não tem como, né? Então aí a gente já partiu para o projeto 3D, e essa é a Locobrec que está em fase final, né? Seu protótipo 2, pré-série de produção, ele já está pronto, e tudo em 3D, detalhamento, toda a parte de freios, escadas, né? Faltam os detalhamentos finos aqui, né? A parte de frenagem, as correntes, mas e pintura aqui é da Suero Models, tá? Essa pintura foi feita pelo senhor Cláudio. E Muito vejam legal. que a máquina fica exatamente original, né? Tá? É velhinha, ele fica original, né? Sim, não, eu gosto da máquina envelhecida, né? A primeira, quando eu fazia no começo, eu fazia elas limpas, porque eu também não tinha essa manha, né? Mas agora eu já começo a envelhecer um pouco os modelos. Eu tenho um vagão aqui, box, 2 eixos SPR. Então a gente já. Esse aqui ainda é antigo, tá? Não é dos novos, não. Esse aqui já deve ter uns 10 anos que eu fiz, mas aí a gente já começa a envelhecer, começa a deixar ele um pouquinho mais real, né? Próximo da A cara do realidade. usado, né? Do dia a dia, né? Isso. Então isso aí dá um aspecto legal quando coloca na maquete o trem e ele roda, então a gente vê que realmente é um trem de verdade, né? Parece de verdade. Você tira uma foto e põe em sépia, parece que é original, escala 1:1. Muito legal, Renatão, muito legal. E vai de frente, né, com esse material que você retrata hoje aqui, né, na sua maquete, né? Sim, nessa foto nós temos outras máquinas importantes também. A locomotiva é a SPR número 10. Essa é aquela que estava em Paranapiacaba, agora ela está sendo reformada lá em Cruzeiro, né, pela BPF. Essa aqui de é baixo. Essa, exatamente. Ela também tem o teto removível, tem os detalhamentos internos. Do lado dela, a gente tem o guindaste, que está preservado em Paranapiacaba, tanto o carro madrinha como o guindaste. Esse guindaste ele é um guindaste manual, tá? Ele não é a vapor, é manual mesmo, no sarrilho.
E eu estou terminando de construir, ele não está pronto, mas ele já está bem encaminhado. Do lado direito, onde tem aquele cabinho, nós temos o carretão de manutenção de cabos do sistema funicular. Esse carretão, eu construí ele também há uns 10 anos atrás, e recentemente eu fiz o carro de recepção do cabo de aço para depositá-lo na manutenção da via, que é justamente essa prancha com esse furo no meio, que é onde encaixava o carretão para fazer a troca dos cabos de aço do sistema funicular, né? Então isso aí também já consegui reproduzir em escala. E ao fundo dessa foto, aqueles vagões tradicionais de carga, as gôndolas e o box, né? Na minha maquete eu reproduzi um depósito, né, de carga, onde a gente tem o café sendo carregado para o transporte para o litoral, né? Então tem os trabalhadores, tem as gôndolas já lonadas com a carga de café. Ao fundo tem o vagão box fechado 2 eixos, na frente tem a gôndola, que o pessoal também chama de galera, né? O pessoal que da SPR Muito legal, hein? chamavam galera esse vagão, né? Então, aqui na maquete vertical, eu aprimorei ela, reproduzindo mais os elementos da São Paulo Railway, né? Dá para ver ao fundo que temos o relógio de Paranapiacaba, acho que aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui, peraí. Aqui, ó. Isso, ele está aí. Deixa eu ver se tem alguma outra foto que dá para a gente trazer. Opa! Eu consigo trazer, acho que é até mais legal, ó. Aqui, ó. Deixa eu dar o zoom aqui, peraí. Dá o zoom que eu vou dar uma panorâmica na maquete. Ela é uma maquete pequena, tá? Inclusive, na época, eu quebrei um paradigma, porque se dizia que maquete tinha que ser maquete grande, mas como eu não tinha espaço, ela ficou pequena. E para mim, me atende, porque o material rodante SPR é pequeno. Então, consegui atender as minhas necessidades, que eu acho isso muito importante. O hobby tem que atender as necessidades e gostos de quem o pratica, né? Então, para o meu caso, me atendeu perfeitamente. E aí, colocando construções de colegas, né? O relógio... Tem vários modelos e marcas aí de construção, né, Renato? Oi? Tem várias marcas, né, de construção. Você tem quem aí? O pessoal do Queralt e mais? Eu tenho o Queralt, eu tenho o Marcos Correa, que faz o relógio. Eu tenho construções aqui alguns itens do Soeiro, as cabines, o Marcos também fez essa cabine aqui, ó. Essas cabines, o Marcos Correa que faz muito bem detalhado os equipamentos. E algumas construções que eu fui buscando. Essa daqui, para vocês terem uma ideia, ainda... Eu vou dar uma melhorada nela, mas ela já simboliza muito bem. É um galpão Fratesc, que eu adaptei para colocar aqui na minha maquete. Muito bonito, hein, Renatão? Então, a maquete ela tem os elementos... tem um ser aqui, que vocês devem conhecer, ele também está reproduzido. Um senhor de verde, dá para ver, né? Ele está lá. Nobre Marquês também está na maquete. Então, a gente tem muitos elementos. Claro que aqui eu coloquei muitos modelos, saturou um pouco, né, a maquete, mas são todos elementos São Paulo Railway que deixam e enriquecem o meu cenário, né? No fundo aqui, o Cometa. Esse foi um dos meus últimos modelos que eu construí, o Cometa. Então, são construções que a gente vai fazendo para aprimorar, né? Para poder mostrar para as pessoas como é que eram esses elementos. Isso é muito legal. E aqui tem mais alguns itens, né? Aqui, ó.
esse ser aqui, esse serzinho top aqui. Então, esse ser, ele é o meu alter ego, né? Ele sempre está presente e ele é o que fala se a peça tá boa ou não. Se ele não der o aval, eu tenho que refazer. Olha só, falando nisso, o Stabile acabou de colocar: conte a história do Marquês do Funicular cedo Erquibaldi. A história do Marquês do Funicular é muito interessante. Ela se originou nas listas de ferromodelismo do Yahoo. A gente tinha assim o hábito de noite conversar por e-mail. Naquela época não havia lives, não havia chats, né? Mas a gente trocava e-mails e eram as listas de discussão. E uma bela noite houve vários colegas, inclusive eles estão presentes, começamos a nos apelidar Duque de Vassununga, Visconde de Trabiju, e aí eu mandei um Marquês do Funicular justamente por causa da Ferrovia São Paulo Railway. Só que nessa brincadeira ficou isso, aquilo, ok. Como é que o Marquês se materializou? Ele se materializou no primeiro encontro de ferromodelismo lá em Paranapiacaba. Eu aproveitei a ideia de que existia esse personagem e fiz ele surgir no evento. Ninguém sabia, ninguém conhecia. Estava dando apenas algumas dicas, eu começava a mandar alguns frames. Opa. Caiu. Ué? Caiu na conexão. Ô, Renatão, você caiu aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu falo com ele. Pera aí, pessoal. Opa, voltou aqui. Voltou? Tá carregando. Pera aí, pessoal. Deixa eu aproveitar para... Opa, ô Marcão, você caiu aqui. Alguma coisa aconteceu aí que caiu a tela. Vamos lá, desculpa. Deixa eu ver aqui. Voltamos? Voltamos. Eu só não estou conseguindo ver a tela, mas se está aparecendo, tudo bem. Posso continuar? Pode, claro, por favor. Então vamos lá. Então nessa questão, o Marquês ele apareceu e todo mundo ficou assim deslumbrado porque não tinha visto a pessoa em carne e osso. E desde aquele primeiro evento de ferromodelismo até hoje, né, os últimos que a gente fez, essa figura ilustre, ela apresenta o evento, ela aparece e mostra os seus modelos. Então, depois disso eu comecei com esse personagem que todos conhecem, gostam, admiram, alguns acham estranho, né? Mas ele é muito importante porque ajuda, né, na preservação aí da cultura aí da SPR. É isso aí, trazendo a memória, né, da ferrovia e tudo mais, né, o Renatão? Sim, sim. Então, ele já é uma figura conhecida, né? Tanto é que em muitos casos a gente sempre posta o modelo, eu coloco a luva, né? Ele está dando a aprovação imperial da construção, né? E por aí vai, né? A brincadeira segue. É isso aí. E essa aqui é aquela máquina que você estava comentando, que é a maior máquina que a SPR teve, é isso? Exatamente. Essa é a Garratt. Ela rodou no trecho aqui do Planalto, né? No trecho do litoral tinha uma Garratt menor. E essa daqui ela operava aqui no Planalto até Jundiaí. E depois de Jundiaí entrava as elétricas da Paulista, né? Porque a São Paulo Railway teve um delay em termos de eletrificação, né? Entendeu. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Aqui uma outra foto, na outra posição da sua maquete. Aqui pelo lado da frente também, só que do lado esquerdo para o direito, né, o Renatão? Isso, aí eu tirei uma panorâmica, porque muitas pessoas perguntam como é que essa maquete, como é que o tamanho dela, né?
Eu quando posto imagens, eu não dou a panorâmica, eu tiro só o detalhe, porque ela é cheia de detalhes. Ela tem um depósito, ela tem um almoxarifado, ela tem um galpão, ela tem uma estação. Então, eu uso ela como cenário, né? Mas, no contexto geral, ela é uma maquete que mede 1,80 por 1,10 e ela é vertical, né? O nome dela é maquete vertical porque ela dobra, ela é guardada na vertical para preservação, né? Para não acumular poeira, não sofrer avarias, né? Então, ela fica no meu escritório. Com essa imagem dá para ver exatamente. Esse é o meu escritório, e aí dá para ver o móvel na qual ela está embutida. Muito bacana, hein, Renatão? Aqui, ó. Esse senhor Lorde aqui, ó. Então, esse é a última versão 1:1 do Marquês do Funicular. Ele é a pessoa que, inclusive, vai estar no dia 28 de novembro, lá em Paranapiacaba, atendendo todos os seus súditos. Muito bacana, hein, Renato? Show de bola. E aqui também, mais uma fotinha, né, sua, né, com o seu belíssimo material que nós temos aqui disponível para a galera visualizar hoje, né, com propriedade, né? Sim, sim. Essa foi a foto de teste, né, para a gente poder ver se estava tudo ok. Muito legal. E um detalhe importante, né? Eu sei que o seu gosto pela ferrovia, né? Ele é um gosto, né? Pela ferrovia, não por uma máquina específica, mas qual seria a máquina hoje que você mais fala assim, que você tem mais prazer em rodar hoje, que você tem disponível, que você pode mostrar para nós aí? Olha, como a maquete é pequena, eu não consigo rodar agora um equipamento, porque ela está cheia, né? Vocês viram que está toda cheia. Mas a máquina que eu vejo me dá gosto de rodar é a Garrett, porque ela foi um desafio. Essa Garrett, eu usei 2 Pacifics, né? Daquela série Thomas The Tank Engine. Eu peguei 2 Gordons e transformei ela em uma Garrett. E ela, quando roda, né? Inclusive existem vídeos, quem entrar lá no Instagram do Ferro Clube do ABC e Memória Ferroviária, pode ver ela rodando lá na maquete. Inclusive naquela maquete ela fica melhor, né? Porque ela roda com mais propriedade. E a gente consegue perceber a grandeza desse equipamento, né? Ele, na época, foi um equipamento muito importante. E quando a gente põe para rodar, todo mundo para e fica olhando. É muito legal. E olha só, o Leandro Gouveia. Fala, Leandrão, tudo bom? Boa noite. Chegou uma galera aqui já, o Marcão também. Fala, Marcão, beleza? Ó, estive no primeiro e segundo encontro e concurso de IPA. Foi muito bom, participei do concurso. Lembro que teve até concurso de fantasias também. Sim, teve um momento lá que a gente tinha 2 ou 3 pessoas também caracterizadas. Nós fizemos várias atividades no evento. Legal, muito interessante. Show de bola, muito bom. E, Renatão, tira uma dúvida, né? Sobre o seu material, sobre essa história super agradável que você tem aqui, o que você acha que é interessante, né? Antes de entrar e falar do encontro, né? Que você queria trazer para o pessoal sobre o seu material, sobre o seu conteúdo ali? Olha, em termos gerais, o material SPR, ele é um material, que nem eu citei, eu construí ele justamente para a gente ter um embase cultural, me satisfazer, porque é um hobby, né? Em primeiro lugar, é um hobby, e eu, com o hobby, me satisfaço com as construções de modelos, que eu gosto muito, eu amo fazer essa atividade, né? E também, né, com viés de preservação, porque a gente tem a miniatura, pelo menos, né? E nos eventos de ferromodelismo, quando a gente participa,
e existe a oportunidade, a gente leva esse material para exposição. Tanto é que no seu último encontro agora, 2 semanas atrás, na nossa maquete do Ferro Clube do ABC, estavam expostos vários modelos históricos, tanto do Márcio, meu, do pessoal, né, dos outros integrantes. Então a gente deixa, né, a gente quer sempre apresentar esses materiais pelo viés cultural e expor, né, para as pessoas conhecerem. Isso aí, expandir toda essa parte de conhecimento, né? Sim. Para que a gente consiga absorver o máximo possível da nossa história, porque afinal nós temos um país tão grande, tão rico de informação, mas é história armazenada e gravada, né? Eu fico imaginando, você falou das fotos que são tiradas, que você aproveitou para modelar vagões, né? Por exemplo, eu fico imaginando o trabalho que você teve por não estar com uma planta baixa ali, uma expandida para poder trazer medidas. Então, assim, foi muito na base da raça mesmo, né? Você trazer ali, né, com o estilete ali, tudo, montar os modelos, né, Renato? Sim, é um trabalho de pesquisa árduo e difícil. Aqui a gente não tem tanta fonte de dados para esse tipo de modelagem, né? Nos países europeus, norte da América, existe material, existe disponibilidade de desenhos, né, para a gente poder fazer. Aqui não. Então é um trabalho de pesquisa árduo, é difícil, temos que ler muitos livros, temos que pegar imagens, tanto é que muita modelagem, que nem eu mencionei anteriormente, ela é feita pela proporcionalidade, justamente por eu não ter dados, né? Ou pelos modelos que eu já consegui medir e sei razoavelmente, né, por ser, né, como profissão a engenharia, a gente tem essa visão técnica, então eu consigo adaptar, consigo proporcionalizar as dimensões, né, para poder criar um modelo, ou pelo menos construí-lo que fique proporcional à imagem e a gente consiga obter o modelo físico, né? Então é difícil, mas não é impossível, é só ir atrás que a gente chega lá. Olha só, o Rodivalder, seja bem-vindo, meu querido, perguntando aqui, olha, tem algum modelo que você ainda não produziu, que tem vontade de produzir e modelar? Claro, tenho vários. ainda temos, da constelação SPR, por exemplo, eu iniciei com o Cometa, mas eu tenho o Satélite, eu tenho o Estrela, né? Então, tenho esses elementos, eu estou planejando construí-los. As outras locomotivas da São Paulo Railway, né, as maiores, porque essas que eu fiz, elas são as menores, as médias, né, mas existem aquelas mais elaboradas. Inclusive, eu tenho uma que foi feita na pandemia. Esta daqui já é um modelo mais detalhado, mais elaborado, e eu procuro sempre construí-los na melhor forma real possível, né? Então, esse modelo aqui é um dos meus últimos que eu fiz e não tem nenhuma peça 3D aqui, tá? Tudo no estireno. Na mão. Tudo na mão. Tudo na mão. Que legal. E claro, vou construindo, eu pego o livro, né, o Oráculo Verde. Vocês conhecem o Oráculo Verde? Quem não conhece, é esta publicação aqui. Essa publicação aqui ela é importante para mim porque tem tudo. E eu uso ela como guia, né? Eu agradeço o senhor Lavander, o senhor Mendes, pela edição dessa publicação, porque ela é o guia do Marquês do Funicular na construção dos modelos, né? Então, eu uso ele como referência justamente para ver, porque tem muito material técnico dentro desse livro, e aí a gente consegue fazer essa sequência de construções, né, de elaboração aí de todo esse material, que é o meu objetivo, né, ter a frota completa da São Paulo Railway. É complexo, né? Eu posso falar assim, hoje o meu prazer maior em modelar aqui é a Ferrovia Santa Fé.
Às vezes eu olho e falo assim, eu tenho várias máquinas, né? Mas aí eu olho assim, é desesperador a quantidade de material que falta, né? Porque é muita coisa, né, o Renatão? Sim, sim. Inclusive, eu também coleciono outros objetos. A São Paulo Railway é o foco da minha construção, mas eu também tenho algumas locomotivas da Union Pacific, da Santa Fé, das inglesas principalmente, né? Tenho algumas ferrovias britânicas. Então, também vejo que se a gente for abrir, expandir, não tem espaço. Esse quarto aqui ele é pequeno para tudo isso. Então a gente tem que limitar. Por isso que eu, em determinado momento do hobby, eu limitei. Não, a coleção eu vou pegar uma ou outra peça que me agrade visualmente, mas para efeito de hobby mesmo, eu vou focar na São Paulo Railway, né? E assim até hoje está sendo. O Rodivalder perguntou aqui, né? Eu sei que isso é muito particular de cada peça, né? Mas quanto tempo você leva, em média, uma máquina de tamanho mais normal? Sem falar uma gigante ou uma muito pequena. Quanto tempo para modelagem dessa, em média, uma construção dessa, ô Netão? Olha, vou te falar as horas que eu gastei na Locobrec, que essa eu medi. Eu, quando fiz a Locobrec, e era início de carreira, vamos falar assim, eu levei umas 40 horas para fazer o equipamento, né? Então, e isso não direto, né? Tudo à noite, ou seja, em 6 meses, 8 meses, né? Porque eu fazia um pouco por dia, aí você cola, tem que deixar o estireno secar, aí já não pode mais mexer na peça porque estraga, então a coisa fica prolonga, né? Mas agora eu consigo fazer mais rápido. Não dá para determinar o tempo, porque depende do modelo. Um modelo pequeno eu faria com menor tempo, um modelo maior, né? Mas eu consigo fazer ele mais rápido, claro, pela experiência que a gente adquire, né? Mas são peças, assim, por ser hobby e por ser artesanal, o importante é você fazer devagar, com calma, para que os detalhes fiquem precisos, né? Na medida do possível, né? Porque a mão, você sabe, a gente tenta, né? Não dá uma precisão tão grande quanto você faz uma modelagem mais técnica, né? Mais elaborada. Mas a gente consegue resultados muito satisfatórios. Show de bola. E aproveitando, então, ô Renatão, bora lá falar de Paranapiacaba? Perfeito, vamos lá. O Soeiro já está como sempre, né? Vou falar uma observação aqui. Tá? O Soeiro é um cara ansioso, né? Ele é muito gente boa, só que tem dia que ele chega na live 1 hora da tarde. Teve uma live que ele entrou 10 horas da manhã para dar uma boa noite para a galera. Você acredita? Eu acredito. Esse Soeiro é um zoeiro mesmo, né? Só pode, né? Então, vamos lá. Vamos trazer aqui. Antes de a gente falar de Paranapiacaba, rapidinho, eu fiquei devendo esse folder. Ibiabas, tá? Dia 18 de julho. Beleza, pessoal? Lá em Barra do Piraí. Fechou? Quarto encontro de ferromodelismo lá. Beleza? Tamo junto aí. E bora lá. Partiu agora para esse evento aqui, que é organizado pelo Renato e toda a equipe ali da maquete do ABC, certo, o Renatão? Isso. O Ferro Clube do ABC em Memória Ferroviária, ele, junto com a Prefeitura Municipal de Santo André, né, nós conseguimos agendar a data para fazer, né, realizar o 10º encontro de ferromodelismo e o 6º concurso de ferromodelismo de Paranapiacaba. Nós fizemos 5 concursos nos anos anteriores, há 10, 12 anos atrás. Depois tivemos uma parada, tivemos o problema lá no Lira Serrano, de manutenção. Aí veio a pandemia, infelizmente, mas agora estamos retomando. E a ideia é trazer o mesmo tipo de evento com, claro, as tecnologias novas e fazer um concurso. Porque muitas pessoas, desde aquela época, nos pedem um concurso de ferromodelismo. Já faz tempo que não se faz mais concurso. Isso é importante, porque agrega, né?
Em alguns locais tivemos algumas mostras, nós mesmos fizemos mostras, mas eu acho que fazer um concurso nesse momento seria muito legal, porque, principalmente para os novos adeptos do hobby, para eles verem como é que é um concurso, como funciona, né? Os concursos que a gente fazia, e vamos fazer, né, continuar fazendo, eles utilizam normatização americana da NMRA, tá? Então, existe toda a proporcionalidade de construção, confecção de modelo, desenho, envelhecimento, pintura. Então, todos esses itens são julgados e entram na composição da nota, né? Então, é um concurso de nível internacional, né? O regramento dele é baseado em eventos realizados nos Estados Unidos, né? E a gente procurou, iniciamos essa parceria, né, em 2006. Eu comecei a fazer os eventos lá com o Lordeiro, né, a MR Custom. Foi quando a gente começou a nomear os eventos de encontro. O Lordeiro, ele tem o Encontro Brasileiro de Ferromodelismo. E aí eu iniciei com o Concurso de Ferromodelismo de Paranapiacaba. Nós nos juntamos 5 anos, fizemos esses eventos, depois a gente associou com o Ferroclube do ABC, quando ele nasceu, né? O Ferroclube do ABC surgiu, já estava participando dos nossos eventos, eu me associei ao Ferroclube, e nós demos sequência no 6º, 7º, 8º e 9º encontro, né, de ferromodelismo. Aí já não tinha mais o concurso, mas eram encontros, mostras, né? Foi uma parceria muito legal também. E agora estamos retomando. Agora queremos retomar o encontro e o concurso, né? Com todos os elementos que a gente tem, a parte cultural, clínicas, uma série de atividades, lojistas, né? Vamos ter tudo isso. Depois, nos próximos meses, a gente vai mostrando para o público, apresentando todo esse detalhamento de participação, né? Ficam todos os lojistas convidados, todo o público que queira participar do encontro, construir o seu modelo. Tem tempo, né? Praticamente estamos a 6 meses do evento, então é tempo mais do que suficiente para se fazer esse evento e se fazer, principalmente, os modelos de participação. Então, fica o convite para todos, né? Verem como é que é, principalmente para as pessoas novas, verem como é que funcionavam os concursos, né? A divulgação hoje é tudo, né, o Renato? Ela é muito fundamental ali para expandir, né, o alcance das pessoas, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, eu agradeço ao seu canal, Prado, pela oportunidade da gente poder mostrar, né, que apresentar e divulgar esse evento, né, que todos solicitam. E a gente vai, se Deus quiser, fazê-lo, né? Já está tudo sendo encaminhado para isso. Com a ajuda do Ferroclube do ABC, né? Atualmente, eu sou presidente lá da instituição, todos os associados estão, né? Estamos em um time único, trabalhando em prol do hobby e do evento, né? Inclusive, nas próximas semanas, nós vamos já iniciar as reuniões de trabalho desse evento, ok? Eu mantenho sempre, né, as portas abertas, né, peço para que todas as pessoas nos encaminhem esses folders para que nós possamos divulgar por aqui, né? Nós não temos restrição nenhuma, né, porque afinal o hobby está aqui para crescer e a gente tem que crescer junto com o hobby, né? E essa parte de tomada de ação, de ajudar na divulgação, ela cabe não só a mim, não só a Prado Trens, né, que está aqui com vocês toda quarta-feira e quinzenalmente às sextas, né, nos eventos também, divulgando os patrocinadores, né, também aqui em nome do Gil, Print Ideal, Soeiro, Arrumo também como parceiro, né, mas a gente está nos eventos também, sempre que possível, né, ali com o Rogério, fazendo as gravações também, divulgando todos ali que possam, né, estar dispostos a gravar. Tem gente que não gosta, mas é um trabalho que a gente busca a cada dia avançar para que a gente consiga
né, alavancar esse trabalho, né, e agregar muito valor com vocês. Então, eu peço para quem quiser também, não é porque às vezes eu não convidei, porque eu não quero. Quer dizer, a gente não consegue lembrar de todos, né, Renatão? Então, a gente vai direcionando e vai pegando as dicas. Às vezes parece, pô, uma pessoa que já queria ter convidado antes, a agenda, graças a Deus, é sempre cheia aqui, né? E aí a gente vai buscando, né, o Renatão? Então, eu deixo aberto para as pessoas também entrarem em contato comigo, para que a gente possa ajudar nessas lives por aqui também. Exato, perfeito. Inclusive, mais uma vez, a gente agradece o seu apoio, a sua ajuda em toda essa parte de divulgação, na participação dos seus encontros, que nós sempre fazemos questão de estar presentes dentro do possível, né? Dos que nós conseguimos, nós fomos e sempre iremos. Quanto a isso, não tenha dúvida. É um prazer, é um prazer e é recíproco, tá? Eu busco também, dentro do possível, né, participar de todos. Nem sempre, financeiramente, né, nós conseguimos, por causa do custo. A minha lâmpada aqui me matou. Acho que a lâmpada queimou lá em cima ali, me pegou agora. Estou escurinho, tá vendo? Olha lá. Ó. Ela estava bem ali, ela apagou agora. Mas vamos lá. O que eu puder fazer, tá? Eu vou fazer. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tem uma equipe nossa aqui atuando junto com a gente. E agradeço também a todos que se dispõem a vir participar com a gente, estar aqui, porque não é só você, por exemplo, né, Renato? Nem eu. Tem a sua esposa, tem filhos, tem família que dispõe do tempo que você poderia estar ali, né, estar aqui com a gente. Então, é um trabalho muito positivo que agrega muito valor, né? Então, a gente busca sempre isso. E tá aqui, ó. Parabéns, Renato, pelos seus modelos, sua maquete e pela amizade. Zoeiro Models, olha lá. Obrigado. Né? Eu agradeço a todos, todos que conhecem o trabalho, que participam, converso com muitas pessoas e agradeço mais uma vez, porque aprendi muito, né? Aprendo, ainda vou aprender. É um trabalho que a gente sempre cresce, né? Conhece novas técnicas, novos colegas, novas amizades. Então a gente sempre está aprendendo. E esse é o objetivo. O hobby é para isso, é para agregar, né? Agregar amizades, agregar conhecimento, tudo. É isso aí. E para a gente fechar hoje com chave de ouro, o que você gostaria de deixar para essa galera como uma dica, um comentário, um abraço de encerramento aqui para todo mundo aqui, Renatão? Bom, eu não sou muito bom em palavras, mas eu vou tentar falar alguma coisa. Em primeiro lugar, todo sonho, todo objetivo que você esteja predisposto a fazer, faça. Por mais desafiador que seja ou por mais impossível que você ache que não consegue, inicie, comece, que aí você vai ver a evolução e você, quando for ver, vai analisar e constatar que você conseguiu fazer. Lembrando, vou repassar uma frase que você comentou, né? Só de você começar a fazer, você já fez 50%, certo? Exatamente. 50% é o início. É isso aí. Então, estamos aí, tá? Queria, então, agradecer imensamente em nome da Prado Trens a todo mundo que está aqui com a gente, participando, se dispondo do tempo, participar você, tá, o Renatão? Mais uma vez ali pela parceria, pelo projeto, e parabéns por todo o trabalho de vocês. E, se Deus quiser e Deus permitir, cadê? Vamos pôr de novo aqui o folder para nós não esquecermos. 28 de novembro. 28 de novembro, estaremos todos lá, né, dentro da possibilidade presente para festejar e comemorar mais um evento, né, que vai ser de alto nível. E depois, eu queria só bater um papo contigo para a gente poder trazer mais informações sobre como vai funcionar a parte do concurso, tudo bonitinho, para eu poder trazer isso para o pessoal, para a gente não deixar muito em cima, tá? Porque quanto mais cedo a gente divulgar essa informação também para eles com mais calma, é importante. Mas a gente aborda um momento e eu vou trazendo aqui. Se quiser falar agora também, fica à vontade. Daqui a um mês, no máximo, a gente já vai começar a divulgar essa questão do concurso e podemos conversar para fazer essa divulgação, sem problema algum, Rodrigo. Fica tranquilo, show de bola. Então, muito obrigado, agradeço a todos,
presentes. Renatão, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe vocês, então. Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite e a gente vai se falando. Fiquem com Deus. Um abraço, galera. Um beijo.